Boa noite! Muito boa noite para vocês. Estamos ao vivo. Então, nessa semana passada, a gente teve aí uma ação aí para abrir aí o método DRS com o módulo de Páscoa. Foi muito bacana. E quem aproveitou essa oportunidade vai poder fazer os seus ovos recheados com fudges, né? E surgiram algumas perguntas. Eu abri umas caixinhas de perguntas, né? E surgiram algumas perguntas assim que eu falei, olha, vale a pena a gente conversar sobre isso nas lives, porque às vezes uma dúvida, né, que eu recebo pode ser a dúvida de muita gente, pode ser a sua dúvida, né? Então, hoje eu pensei aqui num conteúdo pra gente começar essa maratona aqui de lives, né? Essa maratona de aquecimento para a Semana Renda Extra, você saber exatamente do que se trata, né, essa renda extra com os fudges, né? E a dúvida que eu recebi ela falava assim, Joyce, será que serve para mim? Né? Será que vender fudges é para mim? E no caso a pessoa explicou que ela já tinha vendido outros doces antes, né? Então ela já tentou fazer outros doces e não sabia se o fudges daria certo para ela, né? Porque às vezes a gente já tentou fazer outros doces, já tentou vender e não deu certo, né? O que acontece, né? Então eu vim trazer esse tema aqui hoje para a gente iniciar nosso aquecimento, né? As nossas lives aqui de aquecimento para a Semana Renda Extra. Então, para você que já acompanha aqui um pouco dos conteúdos do Doce Receita de Sucesso, ou para você que caiu aqui de paraquedas, tá? Eu vou explicar um pouco do que é o fudge, para você entender essa oportunidade, né? O fudge é um doce que a gente, aqui no Brasil, não conhece muito bem. É um doce que, quando você encontra ele como um doce fino, você encontra ele nos cardápios de doce fino, você encontra ele em casamentos, né? Pode ser que você já tenha experimentado algum fudge em algum casamento. Me conta aqui no chat se você já comeu algum fudge, se você conhece os fudges. Conta aqui pra mim que eu quero saber quem aqui já viu um fudge, quem já comeu algum fudge. Então, ele é um doce que ele ainda é pouco conhecido aqui no Brasil, né? Ele ainda não se popularizou. E isso traz pra gente uma grande oportunidade, né? Porque lá em 2018, quando eu conheci os fudges, né, eu já tinha tentado fazer outros doces para vender. Eu tentei fazer bolos, eu tentei fazer bolo no pote, né, que no momento ali tava surgindo, assim, né, essa questão do bolo no pote estava se popularizando. Eu lembro também que era bem na época dos cupcakes, eram muito famosos os cupcakes. Tentei fazer os cupcakes, né, dá um certo trabalho fazer seus cupcakes. E aí era uma época em que eu tava tentando fazer várias coisas e tava difícil de emplacar, sabe? Difícil a gente começar a vender. Eu não tava conseguindo vender como eu gostaria, porque eu queria fazer uma renda com esses doces, né? E daí eu conheci os fudges. Quando eu conheci o fudge, eu vi ali uma grande oportunidade, porque não tinha ninguém no Brasil fazendo fudge. Não da forma como eu imaginei, da forma como eu pensei, né? Como eu disse, a gente às vezes encontra em cardápios de doce fino, mas não tinha ninguém vendendo fudge para uma porção individual, sabe? Vendendo fudge ali numa doceria, numa cafeteria, vendendo fudge numa padaria, vendendo um fudge como uma sobremesa ali, assim como tem hoje em dia, né? Os brownies, como tem os cookies, enfim, vendendo. Até surgiu agora, depois da pandemia, muito essa questão do delivery, né? Então você vê ali brownies para delivery, você vê cookies, você vê diversos tipos de doce. E fudge, né? Nessa mesma pegada de popularizar para as pessoas comerem aí a qualquer hora do dia, as pessoas comerem a qualquer dia da semana, as pessoas poderem comer esse doce que é tão gostoso, né? Tem um sabor intenso de chocolate. Poderem comer esse doce numa porção individual, né? Isso não tinha ainda. E hoje em dia eu posso te dizer que quase não tem ainda, tá? Tem muito pouco. Se você encontrar alguém na sua cidade que faz isso, é um milagre, tá? Eu duvido que você já tenha visto alguém vendendo isso numa padaria, vendendo isso numa cafeteria, né? É algo novo. Então, essa oportunidade eu abracei, eu agarrei, né? Lá em 2018 e eu comecei a fazer os fudges. E, gente, olha só. Eu já vi como lembrança de um casamento que eu fui. O fudge geralmente a gente só encontra nesse tipo de evento, né? De casamento.
E aí, gente, é uma outra oportunidade que você tem. Você pode fazer os fudges para encomenda, você pode se especializar nos fudges para você poder tanto vender todos os dias, né, vender no dia a dia. E eu falo que o fudge é maravilhoso porque a gente vende o ano todo, né, não tem uma data comemorativa que a gente espera, né, para poder vender os fudges, você não depende de datas comemorativas. Mas você também pode fazer por encomendas, né? E aproveitar também essas datas comemorativas que tem durante o ano para você faturar ainda mais. Então, o fudge é algo que você vende todos os dias, que você pode fazer uma produção de fudge todos os dias e que você pode ainda aproveitar as datas comemorativas para você vender ainda mais. Por isso eu vejo que é realmente, né, uma oportunidade para quem está buscando algo diferente. Quem está procurando se diferenciar da concorrência, quem já está cansado de tentar brigar com a concorrência por causa de preço, né? Às vezes você tenta ali fazer um produto igual da concorrência e você não tem mais nem como se diferenciar, não sabe o que fazer para se diferenciar e você acaba baixando o seu preço, né? Diminuindo a sua margem de lucro. Isso se você já não está tendo prejuízo aí, né? Às vezes já até acontece de chegar no prejuízo e você não está percebendo, você não está vendo. Então, só de fazer os fudges você já tem um diferencial, né? Então é importante você pensar nisso quando você for analisar se o fudge é para você ou não, né? Se o fudge, você mesmo vai poder responder isso, né? Então, para quem que é o fudge, né? Você que vai decidir se o fudge é para você ou não. O fudge é para quem está buscando um diferencial na confeitaria. O fudge é para quem está realmente buscando uma forma de fazer renda na confeitaria, para quem quer trabalhar com doces, quer fazer um doce e tá cansada da concorrência, de ter que brigar com a concorrência, né? Você tem que enfrentar a concorrência todos os dias. Você tem que quebrar a sua cabeça para você tentar ser criativa todos os dias, né? Trazer produtos aí, como é que eu vou incrementar aqui o meu brownie, né? Brownie você encontra alguém vendendo aí a cada esquina, né? Você encontra com muita facilidade. Então, você se diferenciar nessa concorrência é muito mais difícil. E você ter um produto exclusivo, um produto diferente que ninguém está fazendo ainda, já é um diferencial. Isso é o seu diferencial, né? Que você já pode começar a sair na frente da concorrência só por fazer um doce diferente, só por você oferecer os fudges, né? E o fudge, gente, para explicar também um pouco melhor aqui para quem não conhece, ele é como o brigadeiro americano, né? Eu gosto muito de comparar ele com o brigadeiro dos norte-americanos. Por quê? Ele é um doce que é feito à base de chocolate, né? O principal dele é o chocolate. E a gente só usa chocolate nobre para fazer os fudges, né? Isso é muito importante para você manter uma qualidade muito boa do seu produto. Você fazer os seus fudges com chocolate nobre e você, como eu estava dizendo, ele é o brigadeiro americano, né? Por quê? Porque lá eles consomem em todas as datas comemorativas. Lá o fudge ele é super consumido. Lá eles têm lojas de fudges, né? Que eu já mostrei aqui algumas vezes. Vou trazer aqui de novo para vocês algumas lojas lá, tanto nos Estados Unidos como em alguns países da Europa. Então, na Europa também tem muitos países em que o fudge é super conhecido. No Reino Unido mesmo tem várias lojas lindas de fudges e que eles fazem ali artesanalmente os fudges, né? É maravilhoso de você ver eles fazendo os fudges. É algo que ainda aqui no Brasil não tem, né? E a maneira que eu encontrei de trazer isso pra cá é a gente fazendo essas porções individuais, né? Esses quadradinhos aí pra gente poder vender individualmente, oferecer em estabelecimentos que possam fazer a revenda desses doces, né? E que a gente possa ter uma renda. Foi uma forma que eu encontrei de fazer renda, né? E usando esse atalho que é você ter um diferencial, você sair na frente aí com um produto que a concorrência ainda não tem, né? Então essa foi aí a receita de sucesso, né, que surgiu lá em 2018 quando eu comecei a fazer os fudges. E quando eu vi essa oportunidade, vi o potencial que essa oportunidade tem, né, e ver o resultado que isso estava me trazendo, eu resolvi compartilhar isso com outras mulheres. Eu queria ajudar outras mulheres a conseguirem também a vender os seus fudges, conseguirem fazer a sua renda, né? E de uma forma que era simples, né? Um doce que é muito simples da gente fazer, né? Quando você domina ali as técnicas, domina as receitas, você consegue fazer fudges com muita facilidade,
né? Você faz diversos sabores de fudges, você cria sabores de fudges, né? A partir do momento que você domina ali o ponto certo de você fazer um fudge que não fica grudento, não fica melado, enfim. Então, quando eu vi que isso era uma oportunidade, né, para mim e para muitas mulheres, que eu poderia levar isso para mais pessoas, né, eu comecei a compartilhar essas receitas, eu comecei a divulgar essa ideia de fazer e vender os fudges, né. Então lá em 2018 eu testei diversas receitas, enfim. Depois eu conto com mais detalhes a minha história aqui para vocês, mas foi um momento em que eu compartilhei essas receitas, né, com o e-book. Eu criei o e-book Doce Receita de Sucesso. E a ideia era justamente essa, levar essa receita de sucesso, que é você fazer um produto novo, você ter algo novo a oferecer aqui no mercado da confeitaria e você levar isso, né, para diversas regiões do Brasil, cada uma aí no seu canto do Brasil. Várias pessoas do Brasil inteiro começaram a conhecer os fudges, né, quando eu comecei a divulgar esse e-book. E foi muito bacana, muita gente começou a fazer fudges e surgiram sabores que eu nem imaginava, a gente começou a trocar muita experiência, né, e tudo isso foi crescendo, Doce Receita de Sucesso foi crescendo, né, eu comecei a atuar um pouco no Instagram, algo que na época eu nem imaginava, nem mexia com isso, né, era só o Facebook, eu divulgava só no Facebook, e de repente as coisas começaram a crescer, né, e surgiu a necessidade de fazer um curso, as pessoas pediam um curso, queriam ver vídeos, né, das receitas e tudo mais. Então, a gente começou a crescer aqui com Doce Receita de Sucesso e todo mundo que tá aqui, que acompanha, que começou a conhecer os fudges, começou a fazer os fudges, né, também, tá fazendo parte dessa história, né? A gente tá aqui juntas levando os fudges pro Brasil todo, né, que é um doce que não é novo, não é algo que surgiu agora, muito pelo contrário, ele é um doce antigo, né? Ele é um doce que surgiu aí lá no início do século XIX, né? A história aí dos fudges mais famosa é que ele surgiu lá nos Estados Unidos no início do século XIX. Mas a gente não tem uma origem certa dos fudges, viu? É uma história meio controversa, porque lá no Reino Unido eles dizem que o fudge surgiu lá, né? E os Estados Unidos contam uma história e fala que o fudge surgiu lá nos Estados Unidos. Então eles têm essa disputa aí pra saber quem foi que fez os fudges, né? De onde surgiu os fudges. Mas enfim, a gente tem essa história aí dos Estados Unidos e nos Estados Unidos a gente tem as maiores referências, né, de fudge. Tem muitas lojas lá que vendem fudges, os sabores que eles fazem, né? E lá é muito tradicional. Por isso que eu gosto muito de comparar o fudge lá, né, como o nosso brigadeiro. Aqui o brigadeiro pra gente é super tradicional, a gente faz em casa, as crianças fazem, né? Assim é com os fudges lá nos Estados Unidos, né? Eles fazem também com muita frequência, eles adoram, né? Fazem sabores diferentes, cores incríveis, é muito bacana. Então, trazer isso para o Brasil, eu vejo que é uma oportunidade. E digo mais, nesse momento, é um momento que você precisa aproveitar, se você quer fazer renda com esse doce, né? É um momento que a concorrência ainda não tá fazendo isso. Então a gente precisa aproveitar esse momento, né? Tudo tem um feeling, assim, tem um time pra gente poder aproveitar. Às vezes a gente vê uma oportunidade incrível, mas se a gente não aproveita naquele momento, essa oportunidade passa, né? O momento certo de você aproveitar isso da melhor forma acaba passando, né? E quem aproveitou, você vê pessoas aí que você fala, nossa, podia ser eu, né? Quantas vezes a gente já não se imaginou, né? A gente já imaginou, fala, nossa, podia ter feito isso, isso e aquilo, já estaria hoje em outro lugar, né? Eu estaria hoje realizando outras coisas, eu estaria fazendo outra coisa da minha vida, né? E às vezes a gente deixa essas oportunidades passarem. E olha só uma pergunta, é como um doce gourmet, certo? Esse termo gourmet, a gente pode falar sim que é um doce gourmet, porque esse termo gourmet, né, ultimamente ele tá meio banalizado, né, mas eu gosto de usar esse termo gourmet quando a gente usa produtos realmente de qualidade. Então no fudge a gente faz sempre, né, eu sempre indico para vocês fazerem fudges com chocolate nobre, um chocolate de qualidade. A gente não vai fazer um fudge com chocolate cobertura, por exemplo, porque ele não vai ter o mesmo gosto. Ele vai ficar mais, tem mais gordura nesse chocolate, né? Vai ficar
um chocolate com mais gordura, um fudge com mais gordura. Ele pode ficar mais açucarado do que você gostaria, né? Então, utilizar os ingredientes nobres, os ingredientes de qualidade, né? Pode ser um bom parâmetro para você definir ele como um doce gourmet, tá? Mas ele é um doce, sim, que realmente é diferenciado. É um doce que muita gente pergunta às vezes assim, né? Ah, ele é como uma palha italiana? Não, não é como uma palha italiana, né? Apesar do formato às vezes ser parecido, né? A palha italiana é muito mais enjoativa, né? Ela é mais mole que o fudge. E os ingredientes que geralmente se usa para fazer palha italiana também não são tão nobres quanto os ingredientes que a gente coloca nos fudges, né? O fudge a gente costuma fazer com nozes, né? Os sabores que são aí tradicionais nos Estados Unidos são feitos com nozes, né? Com castanhas. Enfim, lá também eles gostam muito de usar guloseimas, né? Eles colocam marshmallow nos fudges. E nada impede da gente fazer isso também aqui, né? Colocar aí algumas guloseimas, mas a gente utilizar castanhas, avelãs, né? Fazer o fudge com creme de avelã, colocar avelãs também no nosso fudge para trazer aquela crocância, né? É totalmente diferente de uma palha italiana. Então, às vezes as pessoas olhando, né? Ou quando a pessoa tá conhecendo o fudge, pode achar que ele se parece com uma palha italiana, pode querer comparar ele com uma palha italiana, tá? Mas quando você faz o fudge, você experimenta, você vê que realmente é bem diferente. Olha lá, a Maiolino tá concordando. É isso mesmo, bem diferente, mais gostoso, né? Tanto é que você não vê palha italiana também no cardápio de doces finos, né? O fudge você encontra, então você vê essa diferença que existe entre esses dois doces, né? Podem parecer muito semelhantes, mas o preparo, os ingredientes que vão em cada um deles é bem diferente, né? E o resultado final também é outro, né? Quando você morde um fudge, você sente um gosto intenso de chocolate, né? Isso é uma característica do seu fudge, tá? Você que faz fudge, você tem que buscar isso no seu fudge, ter um gosto intenso de chocolate, por isso que a gente usa chocolate, geralmente o meio amargo, né? O que eu gosto mais de fazer os fudges é com chocolate meio amargo e a gente usa o chocolate nobre, como eu falei. Então, fazer os fudges é algo que, nesse momento, é uma oportunidade ainda, né? Tem muitas cidades que ainda não tem ninguém fazendo os fudges dessa forma, como eu te falei, fazendo esse doce individual para poder vender, né? E aí, voltando à pergunta lá que me foi feita, né? Será que fazer fudges é para mim? Né? E o que eu posso te dizer é o seguinte: se você busca um diferencial, se você busca fazer um doce, né, que seja diferente, que você queira ser referência na sua cidade, né? Se você ainda tá buscando algo aí, procurando aí algo diferente, às vezes a gente procura tanto, aí faz um copo da felicidade com pudim em cima, com não sei o que, com não sei o que lá. Você não precisa inventar tudo isso, tá? Então, você tem aí uma opção. Você tem aí um doce que é diferente, que é o fudge, né? E que outra, você faz com muita facilidade, né? Você faz um fudge aí, no método DRS eu ensino como fazer fazer o fudge com 1 hora por dia, tá? Então a gente consegue fazer uma produção de fudges trabalhando 1 hora todos os dias. E isso, gente, é algo que eu busquei trazer nesse método DRS, né? Aqui no Doce Receita de Sucesso, porque eu sei que a maioria das mulheres, o maior problema delas conseguirem para poder fazer uma renda extra é ter tempo. Hoje em dia a gente não tem tempo disponível, a gente não tem tempo de ficar confeitando um bolo ali por 4 horas, ficar espatulando, ficar fazendo um monte de coisa ali com o bico de confeiteiro. Você não tem tempo para fazer tudo isso. Você até gostaria, né, talvez, mas você não tem tempo. Então a solução aí que é viável, né, para você conseguir trazer essa renda para dentro da sua casa, você conseguir fazer uma renda para complementar seu orçamento, uma solução muito boa é os fudges, né? É você conseguir fazer esse doce com pouco tempo do seu dia, você conseguir se diferenciar da concorrência, você não precisa brigar por preço, você não precisa buscar aí todos os dias quebrar sua cabeça para trazer algo diferente. Você vai ser uma referência num doce que é realmente diferente, tá? Olha só, para quem já sabe trabalhar com doce deve ser mais fácil ainda. Isso mesmo. Gente,
tem pessoas que nunca fizeram um doce na vida, nunca trabalharam com doce e começaram a fazer os fudges. E tem gente que já tentou fazer doce de tudo quanto é jeito, doces complexos, né, cheio de processos, bater um buttercream numa batedeira, no não sei o que, fazer uma ganache de não sei da onde, um creme isso, enfim, aquelas coisas super complexas, né? Tem gente que trabalha com essas coisas mais complexas da confeitaria. E na hora que descobre os fudges, fala, não quero saber de outra coisa. Só quero fazer fudges agora, vou focar nos fudges, porque é um negócio que traz resultado, né? Traz aí um retorno para você e você não precisa ter todos esses processos, você não precisa complicar a confeitaria, né? Eu falo que a gente não precisa complicar, a gente tem que descomplicar e a gente tem que ser prática. Eu gosto muito de ser prática nas coisas. Então, tudo que eu ensino é você fazer tudo de forma prática, né? Você conseguir fazer de forma prática. Vai fazer os fudges? Vou te ensinar a forma mais prática de você fazer os fudges. Vou te ensinar a vender, né? Como vender? Ah, também precisa saber vender, né? Não adianta a gente só fazer um doce maravilhoso e tudo mais e não saber vender. E, aliás, esse é um problema de por que muitas pessoas começam e param, né? Porque não tem resultados com vendas, né? Às vezes você aprende a fazer um doce maravilhoso, mas você não consegue vender. Então você precisa aprender a vender, você precisa ter técnicas de venda, né, para fazer com que realmente isso te traga um retorno. Afinal de contas, você faz isso buscando um retorno financeiro, buscando a sua renda, né? Então é muito importante que você saiba vender. Então tudo isso, né, passa pelo método DRS. E, gente, você aprendendo a vender os fudges, né? O fudge, ele já é algo que quem experimenta, você tem que ver assim, a reação de quem experimenta um fudge pela primeira vez, né? É muito legal. Quem experimenta sempre vai querer mais, vai levar, não vai comprar só para ele, vai levar para alguém também que está em casa, vai querer dividir essa novidade com outras pessoas. Então é um doce que a gente consegue vender com bastante facilidade, né? É um doce que já colabora nesse processo de vendas, né? Até por você estar levando uma novidade, as pessoas acabam comprando mais fácil, né? É algo que acaba fluindo mais fácil. Então, para quem eu vejo assim que tem alguma dificuldade para vender e tudo mais, a partir do momento que você faz o fudge, que você consegue fazer um fudge gostoso, numa consistência ideal, né? Você consegue vender esse fudge com muito mais facilidade. Você tem confiança no produto que você está oferecendo e com as técnicas de venda você consegue, né, vender muitos fudges e fazer essa renda extra. Olha só, é mais fácil de vender do que bolo. Com certeza é. Com certeza, eu posso te falar porque eu já fiz bolo também para vender, tá? É muito mais fácil de fazer e você vender esse doce, né? Não é todo dia que as pessoas querem encomendar um bolo, né? São em datas aí específicas. E o fudge você pode vender todos os dias, tá? Então, existem várias maneiras de você trabalhar com os fudges, né? Como eu falei, você pode fazer por encomenda, você pode fazer para ocasiões, né, em datas especiais, datas comemorativas, mas você pode fazer também ele para vender diariamente em estabelecimentos, né? Essa é a principal forma de você fazer uma renda extra, você vender ele em diversos estabelecimentos comerciais, tá? Um grande beijo para vocês que estiveram aqui ao vivo, você que está assistindo aí também, depois assistindo a minha reprise. Vai acompanhando todas as lives de aquecimento que vai ter muito conteúdo bacana. Um grande beijo para vocês e boa noite!